Boa noite! Estamos com a segunda temporada do podcast A Vida Sem Filtros. Que felicidade estar aqui novamente e com uma convidada super especial. Eu até vou me arriscar, mas eu não sou boa em inglês, acho que estou precisando de umas aulinhas. Mas estamos aqui com a Teacher, isso? Teacher Lê Durigan, que veio direto da Inglaterra para participar do nosso podcast. Então, seja muito bem-vinda, Lê. Carol, que bom estar com você novamente. Que bom estar aqui novamente, mais um ano, segunda temporada, com novas histórias, novas pessoas que vão passar por aqui. E que honra ter você aqui no nosso primeiro episódio para contar um pouco sobre sua história. Hello, thank you so much. It's a pleasure to be here. É um prazer enorme meu estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carisma sempre. Estou super empolgada, que tem histórias super legais, curiosíssimas aí pra gente dividir hoje. Que legal, começamos já 2025 com os pés direitos, né? E que delícia, Letícia, ter você aqui, né? E saber que você acompanha o nosso trabalho. Sim. Mesmo de longe, sempre dá um jeitinho de estar sempre pertinho, né? Sim, muito, muito, muito. Adoro as histórias, adoro o fato da vida ser sem filtro, né? Eu acho que é muito importante. Até pra gente começar, um fato engraçado, que a Letícia nos mandou o vídeo e ela disse assim, coloca o filtro aí. Eu falei, não, a vida é sem filtros. Já vamos aproveitar que o Instagram vai cortar os filtros, né? Então, já estamos na moda, sem filtros. Sem filtros, a tendência tá aí, né? Tá aí. Mas é isso aí, Lê. Então, vamos começar contando quem é a Letícia. Bom, então eu sou Letícia, mais conhecida aqui na Lapa como Teacher Lê Durigan, e... na minha infância, morei na Inglaterra, o meu tempo escolar inteiro eu fiz lá e voltei para o Brasil, a minha família ficou lá e nessas indas e vindas eu sempre tive uma conexão com a Inglaterra, desde que eu vim para cá, minha família ficou para lá e aí conheci meu marido, casei e vim morar na Lapa. Em 2016 a gente veio morar na Lapa e... eu sempre dei aula de inglês, desde os meus 15 anos de idade, sempre. Falo inglês, nossa, mais de 20 anos, sou fluente em inglês. E sou professora de inglês também desde os meus 15, eu tô com 36, então também há mais de 20 anos dando aula de inglês. E adoro isso, adoro. Confesso que eu fugi disso muito tempo, porque minha mãe é professora. Minha mãe, para mim, é uma guerreira, uma pessoa que me inspira na área da educação. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, né, a área da educação, professor e pessoal da área da educação não é tão valorizado. E aí, a gente não queria ser professor, porque minha mãe sempre falava, olha, é muito, muito trabalhoso você assumir turmas, né, levar cadernos para casa para corrigir, e enfim. Mas ela sempre foi apaixonada pelo trabalho e eu ia com ela nas aulas dela e tal, enfim. E sempre gostei disso também. Até que aqui na Lapa eu percebi que eu gosto disso e que os alunos gostavam e que eu sou boa nisso, né? Modéstia à parte, mas eu sou... E o inglês que eu sei, que eu aprendi foi, digamos, da pior maneira possível. Eu aprendi na raça, quando eu era criança. Terminei a minha alfabetização em inglês, basicamente. Quando eu fui para lá, eu era muito criança. Então, o que eu ensino para os meus alunos é a forma como eu aprendi, são macetes, são ensinamentos, assim, insights que eu tive, né, para aprender, de repente, lembrar de um falso cognato ou não. Então, isso para mim sempre foi muito incrível, porque é uma experiência que eu passo, né, não é só o inglês. E aí, fiquei na Lapa, sempre tive essa conexão com a Inglaterra, até que em 2022, a gente teve a nossa filha. Em 2022, a gente resolveu voltar para a Inglaterra para morar mesmo, mas não era bem para morar, ficar muito tempo, era só para a gente ficar lá 3 meses. E aí, acabamos ficando e está sendo uma experiência incrível, porque... agora eu sou mãe, né? Então agora eu começo a perceber o mundo de outra forma. Trabalho numa escola na Inglaterra, também dou aula.
continuo com as minhas aulas particulares de inglês, tenho alunos no mundo inteiro, das aulas online. Então, assim, é uma experiência incrível. É uma experiência incrível. E eu trabalhei muito em escolas aqui no Brasil também. Então, eu consigo ver muita diferença, assim, do tradicionalismo, porque o inglês é tradicional. Eu sou especialista em inglês britânico e técnicas de ensino em outro idioma. Tenho 2 pós-graduação. Então, a gente vê como que é a diferença da grade curricular, da abordagem educacional entre aqui e lá. Que eu também trabalhei muito em escolas aqui e lá também. Então, nossa, são coisas assim, diferenças incríveis e não tão incríveis às vezes. E você nasceu no Brasil? Nasci no Brasil. Minha filha também nasceu no Brasil. A nossa língua do coração, eu sempre falo, é o português, embora eu penso muito em inglês, pelo fato de eu ter aprendido inglês muito, muito cedo, né? Então, muitos pensamentos, assim, que eu tenho em inglês, mas nasci aqui, minha filha também nasceu aqui, e ela também é bilíngue. Ela fala português. Isso. Que legal. Ela tem 4 anos e 3 meses, fala os 2 idiomas. Mas fala, tipo, de boa os 2. Tranquilo. E não acaba misturando? Que eu vejo uns vídeos de crianças que misturam. Elas estão falando, vocês falam um pouco de cara. Às vezes sim. Mas é incrível porque a criança é muito inteligente, né? A gente pensa que não é. A gente pensa, não, eles não sabem, não estão entendendo. Eu acho que quanto mais novo, mais fácil. Exato. É mais fácil de aprender, eu acho, inglês, né? Ela sabe, por exemplo, meu cunhado, ele é inglês, minha irmã é casada com inglês, e ela sabe que com ele, ela tem que falar inglês. Mas ninguém falou pra ela que com ele teria que ser inglês. E ela sabe que com ele ela tem que falar inglês. E com outras pessoas, quem fala português, ela sabe. Mas rola, sim, a questão, às vezes, da confusão. Ou então, é muito engraçado, às vezes ela fala assim... Mamãe, como é que é pen em português, né? Daí eu falo, é caneta. Ou ao contrário também, como é que é caneta em inglês? Então, é muito legal. E ela sabe a diferença, né? Ela sabe. Então, para as mães que pensam, né? Eu tinha muito isso antes de ser mãe. Eu vou ensinar o inglês junto com o português. A questão do bilinguismo vai confundir. Não vai. Não vai. A criança fica muito mais inteligente. A criança fica muito mais com a mente mais... absorve muito melhor e a criança não se confunde. E é mais fácil aprender quando tá sendo alfabetizado do que agora que a gente já sabe português tudo e agora é... Sim, inclusive isso desde que eu comecei a dar aula, isso é um dilema nas mães. Mas eu espero ela ficar fluente, ser alfabetizada em português para daí introduzir o inglês? Não. Você pode fazer os 2. É claro que morando na Inglaterra, a minha ideia é eu alfabetizar minha filha, assim como eu já fiz com várias crianças, em português. Porque muitas mães... Isso é um dilema de muitas mães na Inglaterra. As mães... A maioria das brasileiras que eu conheço são casadas com inglês. Então, ela fala português com o filho, o marido fala inglês. Ok. Mas a criança não sabe ler nem escrever em português. Então, vai que, de repente, a Beatriz, a minha filha, resolva voltar para o Brasil, fazer uma faculdade, querer estudar, ela já sabe ler e escrever em português. Então, não é só falar o português. É muito importante a criança ser alfabetizada nos 2 idiomas, né? Então, ela está sendo alfabetizada no inglês. E eu, como professora, que já alfabetizei um monte de gente em português e inglês, né? Tenho o dever de fazer isso com a minha filha. E é uma ótima colocação, porque geralmente as mães, né, ficam nesse dilema. E agora, muito. Né? Como que vai ser a alfabetização? Muito, muito. Isso até... Lá na Inglaterra já dei aula para crianças assim, que as mães falam português com o filho entende, mas não lê, né, não escreve em português, e as mães... E aí o meu trabalho é dar aula de português, ensinar a criança o português. E você que alfabetiza os 2, qual que é o mais difícil da criança pegar? O português. O português tem muito mais regras, muito mais... O inglês é muito fácil. Não é porque eu falo inglês, não é porque eu sou fluente em inglês, é porque é muito mais complicado o português. Tem muitas regras gramaticais. O português é uma língua muito rica. Eu me sinto muito grata e muito honrada por falar português. Porque é uma língua amplamente enorme, nem sei se existe. É uma língua riquíssima em vocabulário,
em gramática. Então, em inglês, isso inclusive é uma das dificuldades que eu tenho, porque às vezes uma palavra em inglês significa 1000 coisas em português. E aí o aluno fala, mas como que eu vou saber que essa palavra é isso ou aquilo? Então, o português, na minha opinião, é mais complicado, pelo que eu vejo os alunos, né? Tem até gente que fala português e não sabe falar português direito, Sim, né? Imagina que... Sim, mas isso acontece com o inglês também. Eu, como professora de inglês, vejo muitos britânicos nativos que falam inglês tudo errado. Assim como a gente fala também, né? E tem muita gíria no inglês? Muita. Tem no português também? Muita. Muita gíria local, muita gíria cultural, muita, sim. Eu acho que não... O brasileiro, né? Às vezes a gente fala, o brasileiro precisa ser estudado, porque tudo a gente inventa gírias. Em inglês não tem tantas gírias inventadas, mas sim, tem gírias, né? Tem bastante gírias, bastante tendências linguísticas, sim. Mas eu acho que não tanto quanto o português. Pode falar. E o teu esposo, ele é... Meu esposo é brasileiro, ele tem descendências italiana e alemã, mas ele nasceu no Brasil também, e eu conheci ele aqui no Brasil. Santo de casa não faz milagre, então não, ele foi aprender inglês agora, em 2022, quando a gente foi pra lá, casa de ferreiro, espeto de pau, e aí em 2022 ele é muito inteligente, ele é muito esforçado. E uma coisa que todo mundo tem que ter se você vai morar fora, porque morar fora não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tem pessoas assim que não durariam uma semana morando fora. É muito bonito, muito chique você ir passear, mas morar, enfrentar um país totalmente desconhecido, onde muitas vezes você não sabe a língua, são regras, são leis totalmente diferentes, são esquemas totalmente diferentes. Então, uma das coisas que eu tenho muito orgulho do meu marido é que ele não tem vergonha de dar a cara a tapa. E isso é uma coisa fundamental se você vai para fora e você quer aprender, quer se dar bem na vida lá fora. Principalmente falar inglês. Eu tenho muitos alunos que falam inglês fluente, mas só comigo. Fora da sala, fora da aula, eles não conseguem, eles têm vergonha, eles têm dificuldade, eles são tímidos. E muitas vezes até é um trabalho muito mais psicológico do que inglês. E, em compensação, tem pessoas que são muito, não sem vergonha, mas eu digo, dane-se, né? Vamos falar, tá errado, e vamos inventar, né? Tem gente que inventa a palavra, mas se vira. E meu marido foi assim, então ele é muito inteligente, ele tem um currículo maravilhoso, ele é químico, e em menos de 6 meses ele conseguiu um emprego na área dele, num laboratório. Caramba. Sem falar, assim, ele se vira muito bem no inglês, porque ele não tem vergonha, entendeu, não entendeu, o problema é seu. Eu acho que seria assim também. Né? E tô aqui, né, quem precisa de mim é você, porque lá na Inglaterra eles precisam muito de mão de obra, e principalmente nessa área de química, de indústrias. Então, ele se deu super bem, né? Não vou dizer que ele é fluente, mas ele tá muito melhor do que ele estava. Tem uma amiga minha que ela consegue entender muito, ela mora nos Estados Unidos, ela entende a escrita. E ela fala muito bem, mas ela tem um conflito de entender a fala. Então, quando ela precisa de alguma coisa, ela pede para as pessoas escreverem, que a escrita ela entende melhor do que a fala. Nossa, mas isso é muito comum. Muito comum, porque... Primeiro que isso, inclusive, até aproveitando o gancho, é um projeto de um curso que eu lancei ano passado, que é entenda inglês como, ouça inglês como um nativo, que é exatamente isso. Tem pessoas na Inglaterra que estão lá há 30 anos que não conseguem entender o inglês, né? Mas conseguem ler ou até escrever. Porque quando a gente aprende um idioma, a gente tem que ser fluente nas 4 habilidades, que é ler, escrever, ouvir e falar. E muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas têm mais facilidade de ler e escrever o inglês do que ouvir e falar, né? Por N motivos. Então, acho que a escola foca muito nisso também, né? Foca porque aqui nas escolas, o objetivo é você passar no vestibular. Né? Então, você vai fazer inglês ou espanhol.
E no vestibular, as duas habilidades que eles pedem é o inglês, é o ler e o escrever. Interpretação de texto, gramática, e é isso. Então você não precisa falar no vestibular, você não precisa ouvir no vestibular. Isso é um problema gigantesco. Gigantesco que lá na frente a pessoa vai sentir a dificuldade. E aí tem vários motivos do porquê que a pessoa não consegue entender o inglês, principalmente nativo. Isso meu marido fala. Ele fala pra mim assim, quando é um italiano falando inglês, eu entendo. Quando é qualquer outra pessoa que não tenha o inglês como a língua nativa, eu entendo. Mas quando é um inglês que só fala inglês, eu não entendo. Será que tem alguma coisa a ver com o sotaque também? Sim, tem muita coisa. Tem vários fatores, isso também eu falo no meu curso. Tem vários fatores. Esse curso ele é focado para os brasileiros que precisam ouvir inglês. E aí tem vários macetes, várias dinâmicas que a gente faz. Porque, primeiro, que muitas vezes, quando você não entende o inglês, muitas vezes não é culpa sua. Às vezes é culpa da pessoa que está falando. Sabe? E qual que é a tendência de nós, brasileiros, quando a gente vai para fora, é de, eu não posso cometer nenhum erro, a pessoa falou comigo, eu preciso entender tudo. E às vezes a pessoa falou de qualquer jeito, usando gírias. Muitas vezes a pessoa sabe que você é estrangeira e por isso fala mais difícil ainda. Vamos complicar. Vamos complicar, já que ela não entende, né? Vamos fazer pior ainda. Tem isso sim. Então, esse é um dos fatores. Outro fator que eu sempre falo é o elision, né? Isso é um dos fatores, um dos pilares principais disso. O elision é o fato de você não pronunciar todas as letras na palavra. Isso acontece em todos os idiomas. A gente faz isso em português toda hora. Então, se eu for ensinar um inglês a falar português, vamos fazer uma frase, né? Vamos para a casa? Vamos para a casa? Vamos treinar isso. Vamos para a casa. Só que quando essa pessoa vier para o Brasil, o que ela vai ouvir? Vamos para casa? Peraí, mas não era vamos para a casa? Vamos para casa? Bora lá em casa, né? Aí vem, bora lá em casa? Então, peraí, mas eu aprendi... Então, são sons. Todos os idiomas têm um som. Então, a partir do momento que você entende a música daquele idioma, o som daquele idioma... Você consegue muito mais na hora do vamos ver, naqueles milésimos de segundo que você está conversando com a pessoa, que você está ouvindo, que você está processando a informação, é o que faz a diferença. Em inglês acontece a mesma coisa. Por exemplo, do you want a cup of tea? Né? Você quer uma xícara de chá, que é bem comum isso na Inglaterra, né? Você vai na casa de qualquer pessoa, eles vão te oferecer um chá. Do you want a cup of tea? Aí vamos lá, galera, vamos treinar. Do you want a cup of tea? Daí ele vai chegar na Inglaterra e eles vão falar, do you want a cup of tea? Do you want a cup of tea? Aí o brasileiro vai pensar, eu não entendo nada, eu não sei nada de inglês. Mas é claro que a pessoa, né, aí tem todos, fala mais devagar e tal, mas esses são um dos fatores pelo qual dificulta, sim. E a partir do momento que você tem conhecimento disso, você já não se cobra tanto, porque... E uma outra coisa muito, mas muito importante também, que eu tive a prova real disso na Inglaterra, é que pessoas inglesas que falam outro idioma, elas são mais... Todo mundo que fala mais, que tem a mente aberta para outro idioma, é mais cognitivamente mais inteligente. Então, a pessoa... Os ingleses, ou qualquer pessoa que fala 2 idiomas, eles têm a capacidade de se fazer entendido. Porque não é você... Eu sempre falo para os meus alunos, será que é você que falou errado? Será que você que ouviu errado? Ou será que foi a pessoa que não soube se expressar? Porque tem muito disso. Sim. Você vai falar com qualquer pessoa. Pode ser que a pessoa não sabe falar. Pode ser que a pessoa não sabe se expressar. Então, tem vários fatores que dificultam, sim, o seu listening, né? E, claro, aqui no Brasil também. Eu trabalhei muitos anos na Inglaterra com portugueses de Portugal. Gente, eu falava assim pra eles, pessoal, vamos falar inglês, que eu acho que a gente se entende melhor.
Porque é o mesmo idioma, mas a forma como eles falam, eu não entendia. E é português. Mas é totalmente diferente. Então, tem vários. No meu curso, eu passo todos os fatores, passo exercícios, vários exercícios. Tem a questão das vogais, tem a questão da pronúncia, né? Tem toda a questão da alfabetização. Meu marido me pergunta muito, mas por que tem palavras que, por exemplo, intelligent começa com I, beleza? E você pronuncia I. Mas a palavra sorvete é ice cream e começa com I. Porque como é que eu vou saber que ice cream é ice cream e não ice cream? E o intelligent é intelligent e não a intelligent, né? Porque as vogais têm duas formas de serem pronunciadas, aí tem uma questão de alfabetização. E aí isso também ajuda na leitura, né? Porque quando você lê, principalmente lê em voz alta o inglês, isso é um dos exercícios muito interessantes para fazer, é a leitura do inglês em voz alta, porque aí você treina também. E isso o inglês não tem acento, o inglês é um idioma que não tem acento. O acento dele é essa diferença dos sons das vogais. Que aqui a gente põe lá a crase, o acento agudo, circunflexo, enfim, né? Tem vários, a cedilha. E lá não tem acento, então a gente tem que se virar com o que a gente tem. Que loucura. E se for fazer, por exemplo, um intercâmbio, tipo, pegar e dar a cara a tapa, que nem você falou, tem que pegar e tem que ir com coragem e não ter medo de errar nada, né? Não. Porque eu vejo que muita gente fala, é mais fácil de aprender. Pô, mas você tem que ir com coragem. Como que você vai lá e a pessoa não vai parar na rua e vai começar a te ensinar também como é que ela... Tem que ter coragem, tem que ter ousadia. E o WhatsApp da Teacher Lee. É verdade. É verdade. Eu tenho vários alunos que fazem isso. Já tive aluna minha que me ligou na alfândega, olha, prof, tô aqui, não sei o que fazer, eles estão abrindo minhas malas, não tem tradutor aqui. E eu falo, não, você tem direito a um tradutor, né? Eu te ajudo, mas, né? E tem um monte de gente, assim, vários alunos meus que ficam, me mandam mensagem, sim. Então, é bem interessante. Esse é o básico do básico. Até eu vou pegar depois, porque eu quero algumas aulas. Porque eu sei o básico. Mas, tipo, você falando ali, por exemplo... Se eu sei uma palavra, eu tento pensar o que aquela palavra, tipo, encaixa no contexto, entendeu? Sim. Eu penso assim, ó, tá, é chá, mas o que ela quer fazer com o chá? Vamos analisar, assim. Até final do ano eu tava em Foz, e lá em Foz é muita gente, tipo, de fora. E daí tinha um pai com 2 crianças, eles falavam inglês. E daí eu com meu namorado começamos a reparar, e dele, o que elas estão falando? Daí o menininho falava, 1, 2, 3, e ele, up, ele quer ir mais alto, olha, dá pra entender umas coisinhas, você Sim. pega. Sim, porque quando você vai fazer intercâmbio, você tem que ser ousado e você tem que ser muito... A comunicação em si não é só verbal. Então, quando você tá... Por isso que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de falar inglês no telefone. Porque no telefone... Você só tem o telefone, você só tem o teu listening, você só tem o ouvido. Quando você vai falar com alguém, de repente, você vai pedir uma informação na rua, ou no caso ali, né, que você estava lá, você está vendo. Então, a comunicação tem vários fatores. Não é só a verbal, tem o olhar, tem o gesto, tem o contexto. Sim. Então, tudo isso ajuda na hora de você se comunicar. E é como eu digo, por isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar inglês no telefone. Porque no telefone a gente não tem toda essa comunicação. Então, tudo que você pode, de repente, olhar o gesto, o que a pessoa está falando, olhar as expressões, as caras e bocas, tudo isso ajuda na comunicação. O contexto, né? Contexto é fundamental também. Né? O lugar que você está. Então, no intercâmbio, nas viagens é muito isso. Você tem que estar muito aberto a isso. Não pense que você vai chegar lá e vai... eu vou entender tudo de boa. Acontece isso ao contrário também. Quando a gente vem pro Brasil, é um baque a gente ouvir todo mundo falando em português. Nossa, que estranho. A pessoa fala, tô no Brasil. Até o seu cérebro se acostumar. E lá na Inglaterra é a mesma coisa, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar que você fale inglês, ou qualquer outro idioma, até o seu ouvido se acostumar com aquilo, até desenferrujar, destravar um pouquinho, leva, sei lá, uma semana, talvez, alguns dias, depende. Mas isso é fundamental. Então, são esses fatores, assim, que a gente precisa ter conhecimento na hora
de você, de repente, ficar, né, ai, não consigo ouvir, não consigo entender, mas não, calma, você entende muito mais do que você imagina, né? A gente tem muitas ferramentas na comunicação. Então, isso é uma das coisas bem legais para a galera que faz intercâmbio. Caiu e voltou. Caiu e voltou. E na tua casa, você fala inglês ou português? Tipo, com as pessoas da tua família? Olha, é uma boa pergunta. Na minha família, tem pessoas que falam vários idiomas. Na minha família, a gente tem pessoas que falam português, inglês, espanhol, italiano, alemão. Caramba! Que mais? Nossa, meu irmão é casado com uma italiana, ela fala várias línguas, meu irmão fala várias línguas, então às vezes é tipo uma torre de Babel. Mas, quando todo mundo se reúne, né? Mas, depende. Quando a gente tá aqui no Brasil, eu percebo que a gente acaba falando mais português, eu com a minha família. Mas na Inglaterra, as minhas irmãs estão lá desde o final da década de 90, então a minha irmã é casada com inglês, elas têm muito mais contato com inglês, e eu trabalho com uma das minhas irmãs. E várias vezes eu me pego com elas falando inglês, só em inglês, sabe? Ou às vezes a gente vai falando os dois, e às vezes tá meu cunhado só fala inglês, então quando ele tá perto a gente também só fala inglês, mas aí ele sai, a gente acaba falando inglês, ou então falamos alguma coisa em português, é uma misturança. Mas, na minha família, eu, meu marido e minha filha, eu tento manter o português pelo fato da gente morar na Inglaterra. Se eu morasse aqui no Brasil, eu ia fazer o contrário. Mas pelo fato da gente morar na Inglaterra, eu quero que minha filha tenha essa essência do português. Mas mesmo assim, ela chega da escola, muitas vezes, que dela falou inglês o dia inteiro, muitas vezes ela fala, mamãe, eu quero falar inglês. Ela fala assim, eu quero falar inglês. E aí, quando a gente percebe, eu tô falando com meu marido em inglês, tô falando com ela em inglês, a gente tá falando, por que a gente tá falando inglês? Nem precisa, né? Às vezes ela foi dormir, nem precisa falar inglês, mas a gente fala inglês. Mas isso é muito natural. A gente ninguém combina, ninguém... Não é uma coisa que, tipo, meu Deus, eu tô me forçando a falar inglês, Não, e muitas vezes o que acontece na Inglaterra tem uma situação muito comum, depois de muito tempo que você mora fora, você não se lembra de certas palavras em português ou em inglês. Então, por exemplo, eu tô falando, é muito comum isso, eu tô falando com o meu marido sobre o jardim. Aí eu falo, olha, vamos lá no garden, né? Ah, hoje eu tô de off, eu tô de folga. Só que às vezes a gente vai incorporando esse inglês. Ah, não, amanhã você tá de off? Ah, hoje eu tô de off, então vamos para um trip. Então, sabe, essas coisas assim acontecem muito. Já tem muitos brasileiros que usam essas palavras em inglês no meio do português. Isso. Mas é muito, às vezes eu até não quero, tipo, né, como que, às vezes eu não quero fazer isso, às vezes eu quero realmente falar só em português, mas é tão automático. Mas quando eu tô aqui no Brasil, isso diminui um pouco, né, é tudo uma questão de prática, é que nem quando você vai pro Nordeste, assim, né, você acaba pegando o sotaque, as gírias, enfim, né, mais ou menos assim. Caramba. Não é nada muito combinado. Né? Mas é muito legal, né, você ver que tem essa diferença e que a tua filha também está vivendo exatamente, né, algo parecido com o que você viveu na tua infância também, né? Muito, muito. Nossa, a minha família, quando a gente foi para lá, assim, eu sempre falo, né, a gente sofreu muito, assim, a gente comeu o pão que foi amassado. Porque foi bem complicado naquela época, assim, a gente era criança, eu aprendi inglês na marra, na escola. Hoje em dia tem muitos estrangeiros, hoje em dia eu vejo que tem muito mais preparo para atender estrangeiros. Na minha época, não. Na minha época, todo mundo falava inglês, todo mundo era nativo britânico, e aí eu tinha que aprender matemática, inglês, geografia, história, tudo em inglês. Aí lá na Inglaterra, aqui a gente tem espanhol e inglês, né, na maioria das vezes. Lá nós temos francês e alemão. E aí eu tinha que aprender francês e alemão em inglês. Mal e mal sabia o inglês. E eles não estavam nem aí, assim, ó, é isso, né, vai. Eu tinha, lá na Inglaterra, eles têm muito preparo para atender crianças com necessidades. Então, eu tinha uma professora, no começo, na maioria das vezes, eu tinha uma professora só para mim, que ficava lá, assim, sabe? Mas ela também só falava inglês. Então, era tudo
Uma comunicação assim, né? Tipo, caverna, né? Vamos comer, era tipo isso, assim, sabe? Uma linguagem de sinais. Sim, totalmente. E eles têm um certo preconceito com o brasileiro? Olha, eu acho que não só com brasileiro, mas com estrangeiros em si. Tem muita gente xenofóbica, né, na Europa em si. Na Inglaterra tem bastante, Estados Unidos tem bastante, sim. Eu acho que não só com brasileiros, mas eu acho que, assim, o mundo tá ficando muito, muito diferente do que ele era, né? Hoje em dia tem muito mais estrangeiros na Inglaterra do que na época que a gente foi pela primeira vez. E muitos estrangeiros, porque o que acontece? Lá na Inglaterra, por ser um país de primeiro mundo, as pessoas têm tudo muito fácil, né? E uma característica dos brasileiros é correr, ir atrás, batalhar, se esforçar para ter alguma coisa, lutar pelo que você quer, né? É tudo uma luta aqui no Brasil, para se formar, para ter um emprego bom, para estudar, para ter uma carreira. É tudo muito difícil aqui no Brasil, e o brasileiro é muito esforçado. E em outros países também, Nepal principalmente, Índia, né? Todas essas colônias britânicas, o povo é muito trabalhador. Inclusive os próprios europeus. Então, eles têm um preconceito, sim, pelo fato de vários estrangeiros serem melhor que eles. Né? Serem mais esforçados, serem mais... Porque lá, até inclusive na questão de trabalho, eles não se esforçam, assim, tipo, isso aqui é meu trabalho. Você gostou, minha chefa? Você gostou, não gostou? O problema é teu, você entendeu? Não tem outra pessoa para me substituir. Mas, de repente, tem um brasileiro, tem um português, tem um espanhol, tem um indiano, um nepalês, que vai tomar teu lugar. E vai fazer bem melhor. E vai fazer bem melhor por muito menos. Exatamente, e vai se esforçar. Então, agora tá começando a ter, antes já tinha... Eu sofria muito bullying por ser brasileira. Eu nunca me esqueço da Copa de 2002. Nunca me esqueço, gente. Nunca me esqueço. Na Copa de 2002, Brasil eliminou a Inglaterra, acho que nas semifinais, ou antes das semifinais, não lembro. E eu lembro que na escola que eu estudava, a gente fez no salão da escola, né? Toda a escola foi ver o jogo do Brasil contra a Inglaterra. E eu usava uma mochila do Brasil. Eu era a única brasileira na escola. E só tava eu lá com a bandeirinha, né? E todo mundo, vai Inglaterra, go England, go England. E aí eu nunca me esqueço que minha mãe falou assim, de manhã ela me levou na escola e falou, Letícia, se você precisar, eu venho te buscar mais cedo, porque eu acho que você pode até apanhar se o Brasil ganhar ou se o Brasil perder. Essa mãe sabe das coisas. Se o Brasil ganhar, você tá encrencada, e se o Brasil perder também. Então, qualquer coisa, eu venho, porque eu tô com medo que você apanhe. E você foi com a mochila, com a bandeira ainda. Gente, mas o que eu levava de xingão, volta pra casa, brasileira, bababá, bababá. Hoje em dia tem pessoas que nem sabem que eu não sou inglesa. Tem pessoas que falam, não, você não é inglesa? Como não? De onde que você é? Peraí, como assim? Mas naquela época, né, todo mundo sabia que eu era brasileira. E aí eu lembro que o Brasil eliminou a Inglaterra 2-1, nunca me esqueço, 2-1. E, gente, foi assim, todo mundo virou a cara pra mim, ninguém queria mais falar comigo, mas eu sou brasileira, né? E mas ganhamos a Copa. Não apanhei. Pode virar a cara pra mim, mas eu tô feliz, né? Pode. E aí, eu lembro que daí o Brasil ganhou a Copa, a gente foi pra Londres, a gente encontrou aquela comunidade brasileira super legal, super aconchegante, cantamos um hino lá na street lá, e foi maravilhoso. Mas sim, o preconceito tem, e justamente por os estrangeiros virem de países mais pobres, né? Tipo, a gente aqui nós somos britânicos, né? O que você está fazendo no meu país? Né? Ai, coitados de você, né? Coitada de você aí que veio, né, estudar aqui, né? Como é que é? E muitas vezes, no começo, hoje em dia não, por conta da internet, mas quando a gente foi para lá, na biblioteca da minha escola, tinha um livro do Brasil que só falava de índio, carnaval, mulher pelada e futebol. Mas é geralmente como ligam no país, né? Aí a minha irmã tinha uma calculadora, minha irmã estudava na escola que era esquina, a minha era uma escola primária, a dela era uma escola secundária, e a minha irmã usava uma calculadora daqui do Brasil, que ela tinha, uma calculadora simples daqui do Brasil, e uma vez ela chegou chorando, com muita raiva, falando assim, eles acham que lá no Brasil é todo mundo índio, vieram me perguntar
se lá no Brasil tem calculadora, porque eu falei que a calculadora era de lá. Meu Deus. Não, mas tem calculadora no Brasil? Vocês usam roupa? Vocês sabem? Não, nós somos todos canibais. Falamos tupi-guarani, somos todos canibais. Então, é uma ignorância, hoje em dia não é tanto assim. Mas naquela época era uma coisa absurda. Eu falava, não, levava cartões postais, assim, de São Paulo. E eles só acreditavam que era São Paulo porque era um cartão postal escrito São Paulo. Porque senão eles iam achar que era Nova York. Entendeu? Então, isso foi muito difícil pra gente. Eu me sentia, assim, o cocô do cavalo do ladrão. Né? Porque eu pensava assim, gente, que povo ignorante. Tem gente que não sabe aonde fica o Brasil. É aí que eu falo, né? Eles não precisam saber onde que fica o Brasil. Né? Inglaterra e Estados Unidos, eles acham que eles são o mundo inteiro. O mundo a Terra é Inglaterra e Estados Unidos, né? Principalmente o povo americano, né? Já fui para os Estados Unidos, é bem assim. Mas, então eles não sabem que enquanto lá é inverno, aqui é verão. Eles não sabem, sabe? Coisas assim básicas. E é engraçado que no Brasil a gente aprende sobre a cultura deles, aprende Exato. sobre as guerras, aprende sobre tudo. E no Brasil... E tem curiosidade em busca dessas informações, Sim. né? Sim. Sim, lá eles não têm interesse nenhum de saber do Brasil. Nem de nenhum outro país. A história, inclusive, isso foi um dos problemas muito grandes que eu enfrentei quando eu voltei pro Brasil para terminar os meus estudos aqui, porque lá a gente encerra antes. E aí minha mãe falou, vamos pro Brasil para você encerrar os teus estudos no Brasil, porque se você quiser se formar, fazer uma faculdade no Brasil, você precisa ter, né, terminar o teu ensino médio lá. E aí eu tive que fazer equivalência de todas as matérias, de todos os anos. Foi assim, tipo, um ano bem complicado, porque eu tive que estudar muito e a história e português foram as matérias que eu mais tive dificuldade. Português porque, né, eu não tinha muito contato, mas história, porque lá a história é só da Europa. Eu não tinha história do Brasil. O barroco, não sei o quê. Não, era só, tipo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o que aconteceu ali na Europa. E é tudo coisa que a gente aprende aqui também. Tudo. Então, isso eu acho que é muito, muito ruim, sabe? Porque o mundo hoje em dia tá bem diferente. Tem muitos imigrantes indo para a Inglaterra e, assim, geograficamente, demograficamente, o mundo tá mudando. Se você vai para Londres, se você não quer ver inglês, você vai para Londres. Você vai para Londres. Se você quer ver inglês, você vai lá na cidade, lá onde o vento faz a curva, numa cidade interior, aí você vê alguns ingleses. Mas, assim, tá mudando, sabe? Então, essa necessidade é fundamental. Inclusive na política, né? Quando teve o Brexit na Inglaterra, 99% dos votos, as pessoas estavam votando sem saber o porquê que eles estavam votando, no que eles estavam votando. Então, eu vejo que aqui no Brasil as pessoas são muito mais ligadas na política, no que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo na cidade, no estado, no país, né? No bairro. Lá não. Então, muitas pessoas, assim, o que é o Brexit, né? Não sei. Aí, depois que daí eles tomaram na cabeça, aí agora que eles estão indo atrás. Não, mas por quê? Né? O que a gente daí... Muita gente se arrependeu, porque estavam votando em coisa que eles nem sabiam. Então, isso é muito complicado. É a falta de informação. Totalmente. E falta de interesse, né? Porque eles, né? O mundo ali gira só entre, né, a Inglaterra. E tem diferença? Tipo, você vendo assim pra monarquia, tem diferença? Como assim? Na convivência, na vida, assim, tem alguma diferença? Um país entendi. Olha, eu acho que sim, porque na verdade, muitas pessoas mesmo não gostam do fato de ser monarquia. Na época que a rainha ainda era viva, a rainha foi uma mulher muito guerreira, que deixou o seu legado como mulher, como rainha, sabe? Então, as pessoas gostavam muito da família real pela rainha. Mas agora, né, final de 2022, ela faleceu, e agora, meio que perdeu isso. O rei não é tão bem visto como a mãe dele era, né, por várias N questões, e a família real custa muito caro pro povo. Então, claro, todo mundo adora. Todo mundo não, eu vou dizer assim, muitas pessoas, ou você ama ou você odeia. Muitas pessoas amam a família real porque
traz muito turismo, né? Traz, assim, souvenirs, você tem lá, você vê a galera tomando café, chá com a xícara da rainha, né? Com a foto da rainha, com a foto da Meghan, da Kate, enfim. E aqui não, né? Você não vai ver ninguém tomando chá com a xícara de um político, né? Então, nesse sentido, e assim, a Inglaterra parece uma cidade de conto de fadas, um país de contos de fadas, assim, porque é tudo muito, sabe, você vai pra corte, qualquer coisa, você faz, né? Então, é tudo muito, muito monarco, né? Mas, assim, na questão de diferença, eu vejo. A questão política, não, eu acho. Porque, na verdade, também eles não mandam em nada. É tudo parlamento, é tudo essa questão. Mas, fora isso, assim, o bonito, né? Essa história, esse conto da rainha, da família real, da monarquia, tem muita gente que gosta, sim, por ser muita fantasia, muito glamour, né? Então, a rainha, às vezes a Kate, que é a princesa que todo mundo adora, ela é muito bonita, então ela lança muitas tendências de moda, de estilo, de vida, com os filhos dela, com a família. Então as pessoas veem nela uma referência, uma influência. Então tem muita gente que gosta dessa parte, mas tem muita gente que fala, cara, não precisa disso, e quem tá bancando é o povo, e é muito caro, entende? Então, mas a questão da política, da sociedade, eu não vejo tanta diferença. Eu vejo que eles são talvez mais, não seria a palavra mais honesta, não é isso, mas talvez, porque a rainha sempre quis manter uma imagem de família real fiel, né? Ela sempre foi muito fiel, muito leal à coroa e à família e ao trabalho e tudo. Então eu vejo uma rigidez, uma coisa muito sólida nessa cultura. Mas ser corrupto, em todo mundo a gente tem histórias de corrupção, histórias de, né, seres humanos são seres humanos, então, nesse ponto, mas eu vejo que é mais organizado, não é tão escancarado. Tem corrupção? Tem, mas não é tão escancarado, é mais escondido, isso, não é tão, assim, escancarado, né? Então, é nessa questão, assim. E também tem as guerras, né, que a gente começou aí, gente, guerra também tá... É difícil, né? Tá difícil. Não cessa nunca, parece que nunca vai cessar. Impacta diretamente no custo de vida, da energia, gás, alimentação, né? Então, e o impacto maior, acredito até que seja para vocês do que aqui no Brasil, né? Que claro Sim. que impacta, mas é menor. Não é tanto, né? Nossa, demais. Lá eu vejo, e também a Inglaterra é muito aliada dos Estados Unidos, então e também tem ajudado a Ucrânia, tem fornecido treinamentos, tem fornecido várias coisas. Então, tem várias ameaças, né? Londres, a gente tem muito medo de ir para Londres, né? Até, inclusive, acho que daqui uns 2 meses eu vou fazer um vídeo falando sobre o Charles, né? Que faleceu, acho que 20 anos atrás, 21 anos atrás. Que ele era brasileiro, enfim, né? Então, é bem complicado, né? Essas coisas, assim, de guerras e, enfim. A gente morre de medo de ir para Londres. E mesmo assim tem um monte de brasileiro em Londres. Estão lá fazendo fotinhos, se divertindo. Não, é muito bonito, mas assim, é um lugar que, por exemplo, se tiver qualquer coisa de terrorismo, vai ser Londres, né? Perto da casa da minha mãe tem uma base militar aérea, que também é enorme, e também eu lembro que em 2001, quando teve o atentado das Torres Gêmeas, a gente ficou desesperado, assim. A gente pensou que, de repente, se eles fossem atacar a Inglaterra, ou seria em Londres, ou seria, de repente, mais perto de casa, por ter... Lá onde meu marido trabalha, inclusive, ele só faz análise, ele trabalha no laboratório, e ele faz análise do combustível dos navios HMS, que é o navio da tropa royal, do rei. E ele fala assim, nossa, submarinos, ele que faz a análise do combustível. Então, e ele fala assim, nossa, é uma coisa assim, a Inglaterra tem muito submarino, muito navio. Tem uma boa preparação. Tem uma preparação enorme, e se os caras quiserem atacar, vai ser ali onde eu trabalho. Então, a gente fica, né, com o coração na mão, dá um medo.
Só que graças a Deus tá tranquilo, ninguém fala, né, tá tudo bem, né, vamos, né, espero que fique assim. Então, todo país tem a sua questão, né, aqui a gente tem algumas questões, né, às vezes até parece que não tem muito pra onde a gente fugir. Vou pra Marte. Você falou quando você era brasileira e foi lá pra lá. E quando você voltou pra cá, você viu muita diferença? Muita. Toda vez que eu volto pro Brasil, independente do quanto tempo que eu fique na Inglaterra, eu tenho diferença. Assim, a primeira vez agora, quando a gente voltou, final de dezembro, meu marido chegou no mercado e parecia que ele tinha visto um fantasma. Porque ele falou, gente, não era assim 2 anos e meio atrás. Não era esse preço, não era assim 2 anos e meio atrás. Então, tem diferença cultural, tem diferença de preço, né? A gente vê, é o impacto cultural mesmo. É o impacto cultural. E quando a gente vai pra lá também. Até se acostumar. Então, e quando a gente é pequeno, eu acho que isso é pior. Então, eu lembro, assim, que a primeira vez que eu voltei pro Brasil, depois de tanto tempo lá na Inglaterra, nossa, eu queria muito ouvir as pessoas falando em português. Eu perguntava a informação para a pessoa na rua, só para ouvir ela me dando aquela informação em português, né? Então, sim, é bem diferente. Assim, eu acho, na minha opinião, eu acho que todas as vezes assim, que eu vou e volto, eu vejo muita diferença. Talvez as pessoas não se toquem disso na hora. Até tem um casal aqui da Lapa que eles foram para o Canadá, eles foram meus alunos. Inclusive, eles foram para o Canadá de tanto que eu falei de morar fora. Porque eles têm um potencial enorme. E eu falava, gente, Brasil vocês são demais pro Brasil, entende? E aí, quando eles foram para o Canadá, todo mundo que vai, você fica deslumbrado, né? Tipo, nossa. Então, a primeira vez que a pessoa sai do Brasil e vai para outro lugar, a pessoa fica mais empolgado. Mas aí depois, quando aquilo meio que vira rotina, aí sim que vem a comparação. Aí que você, não, mas peraí, lá não é assim, aqui é. Eu tenho certeza que quando eles voltarem do Canadá, eles já estão 1 ano lá no Canadá, eu tenho certeza que quando eles voltarem, eles vão pensar, nossa, como, né? Não lembro que era assim, eu não lembrava que era assim, né? Mas é interessante. Letícia, que delícia, né? Só para avisar que faltam 12, 13 minutos. Ai, gente, não acredito! Estamos quase no final. Aproveita, então, esse momento e faz o teu marketing. Bom, então quem você conhece, qual professora de inglês que você conhece, que é fluente em inglês há mais de 20 anos, que é professora há mais de 20 anos, que dá aula de inglês na Inglaterra, faço traduções simultâneas na Inglaterra, esqueci de falar isso, gente. Trabalho em hospitais, às vezes eles me chamam para corte, aeroporto, para atender brasileiros ou portugueses, né? E a tradução simultânea é uma responsabilidade enorme, né? Porque né? Às vezes, esses dias atendi um casal que eles estavam vendo tudo sobre o bebê que ia nascer, então tava eu lá, né, e eles iam descobrir o sexo do bebê também, então até eu tava empolgada, né, pra saber aí, e eu fiz a tradução simultânea deles no hospital, então eu trabalho com isso também, com traduções. Dou aula de inglês para ingleses, para estrangeiros, para, né, qualquer pessoa. Trabalho na Inglaterra, dou aula na Inglaterra também. Continuo com as minhas aulas particulares. O método é o meu, que eu criei, que tem ajudado pessoas há mais de 10 anos. E o meu Instagram é @teacherledurigan, tá? E seria uma honra, né, ter a galera aí da Lapa. Tem muitos alunos lapianos da época que eu morava aqui, e volta e meia eles vêm falar comigo. E também para os brasileiros que moram em Londres, que moram fora, tem o curso Ouça Inglês como Nativo, que é um evento maravilhoso, que é um evento incrível, que o foco é fazer com que as pessoas escutem e entendam o inglês como nativo. Então, e muito mais projeto aí que tá rolando nesse ano também, que vocês têm que acompanhar aí para descobrir. Vamos acompanhar. Tem que seguir para acompanhar. E aproveite, Lê, para deixar um recado, né? O que você tem a dizer para quem está nos assistindo, quem vai assistir depois também, o que você deixa aí de recado para essas pessoas? Olha, o recado que eu deixo para todo mundo que está assistindo a gente, que vai ver esse podcast mais para frente, é nunca pare de estudar.
Nunca pare de estudar, nunca para de... Assim, todo conhecimento é pouco, toda informação é pouca. Então, o meu recado é, assim, a vida é um eterno aprendizado, sabe? Eu acho incrível pessoas que têm essa sede de aprendizagem, de aprendizado, essa sede de saber ter informações, conhecimento. Então, nunca, assim, sempre, o ideal é a gente sempre estudar a vida inteira, né? E estudar inglês facilita muito nisso, porque as informações do mundo, nem todas elas são traduzidas para o português. Então, o fato de você ter um conhecimento do mundo é fundamental você falar inglês. Você vai pegar notícias sobre Copa do Brasil, Copa do Mundo. Em português, vai sair X coisas. Coloca Copa do Mundo em inglês, vai sair muito mais coisas, que nunca foram traduzidas para o português e talvez nem sejam. Então, se você quer ter conhecimento de tudo, né, aprenda outros idiomas e mantenha o estudo, sempre estude, né, sempre seja uma pessoa buscadora. É esse o meu recado. Que bate-papo gostoso, né? Sim, passou o tempo que a gente nem viu. Dá aquela vontade de estar lá, né? De conhecer a família real, de estar na nem fale. De estar em outro país. Eu, particularmente, nunca saí do Brasil. Mas tenho vontade. Sei adorar. Preciso aprender inglês antes. É. A minha filha foi a tua aluna, ela sempre fala. Né? Sim. Da teacher dela. Mas que legal. Muito obrigada, Letícia, por você aceitar o nosso convite, por você estar aqui, né, nesse bate-papo super rico, quanta informação você trouxe e que eu tenho certeza que vai despertar a vontade de outras pessoas também em te procurar, em querer saber como que é essa vida na Inglaterra. Gente, obrigada por tudo. Foi uma honra estar aqui, foi um privilégio enorme estar aqui. Adorei esse bate-papo com vocês, vocês são incríveis. É uma conversa muito gostosa e sempre estarei à disposição aí para as futuras vindas do Brasil. Vou bater um ponto aqui, vou bater um cartão aqui. Isso mesmo. Foi um prazer te conhecer. Prazer foi Vou meu. começar a te seguir, vou começar a te acompanhar agora que eu fiquei curiosa. Vou colocar o Instagram aqui pro pessoal. E quanto... O que eu fiz? Voltamos. Não, volta lá, ó, no primeiro. Esse. Foi. Meu Aí. Deus. Quanto conhecimento, quanta coisa incrível, assim. Você é uma pessoa incrível. Obrigada. Eu vou começar a te seguir. Foi um prazer realmente conhecer um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua história. Obrigada, o prazer foi meu, gente, conhecer vocês melhor também e estar aqui esse momento com vocês. Tá? Não. É isso, não? Não. Titia Ledurigan. É T-E-A T-E-A, sem o H. T-E-A-C-H-E-R. Aí, daí Ledurigan. L-E Durigan. Não sei se ele Com fez N? aparecer. Isso, N de navio, isso. Titia Ledurigan. Aí, meu Vou Insta. deixar ele no bate-papo, então, para quem quiser seguir. E também tem o canal do YouTube, que é Terra da Rainha, que inclusive eu tenho que mudar, né, pra Terra do Rei agora, mas é Terra da Rainha, tem várias coisas lá também interessantes pra quem legal. quiser saber mais. Pessoal, nós estamos aí na segunda temporada e queríamos anunciar que tem novidades. Então, comecinho de fevereiro, vamos ter uma novidade aí para contar para vocês. Fiquem ligadinhos. Esse novo série, episódio, como que a gente chama? Temporada. Né? Essa nova temporada, voltamos com tudo. E a primeira já foi extraordinária, com pessoas extraordinárias. E só para vocês sentirem o gostinho que a segunda vem com tudo também, que a Lê tá aqui e é uma pessoa assim que eu sempre admirei, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que você sente e tem vontade de ficar escutando, não só por uma hora, mas pela vida inteira. Então fiquem ligadinhos, semana que vem estamos aí novamente, às 19 horas, com um convidado muito especial e eu e a Carol estamos aqui aguardando vocês. Não percam. Continue nos acompanhando que vem muita história boa por aí. Não esqueçam, segunda-feira às 19 horas, A Vida Sem Filtros. Lê, muito obrigada. Obrigada a vocês, Obrigada. meninas. Obrigada, pessoal. Tô muito honrada aí de começar esse ano já aí com vocês. Beijo. Tchau. Outra vez eu parto.